Jornal Minas, segunda edição. Apoio Loteria Mineira. Estúdio HP, a potência do som. Unibras, entregas estaduais, nacionais e internacionais. E CEMIG, a melhor energia do Brasil. Boa noite. A Assembleia Legislativa reinicia os trabalhos e dá posse à nova mesa diretora. Desempregados da construção pesada protestam com operação tapa-buracos na BR-262. Cresce no PROCON o número de reclamações contra os cartões bancários. Produtividade da indústria mineira é a maior do país. Governo aposta no transporte ferroviário para atrair o turismo no estado. O Giramundo leva a arte de fazer bonecos às escolas de Belo Horizonte. Veja agora no Jornal Minas. Mantido o estado de greve dos motoristas de ônibus de Belo Horizonte. Não houve acordo na reunião de hoje entre o Sindicato dos Rodoviários e patrões no Tribunal Regional do Trabalho. O juiz Antônio Miranda de Mendonça deu prazo de 5 dias para o CETRANSP apresentar alguma proposta. Os patrões não oferecem aumento e querem retirar alguns benefícios já conquistados pelos rodoviários. Os motoristas ameaçam fazer novos protestos durante o estado de greve, com pequenas paralisações e operação linguição. Trabalhadores da construção pesada fazem operação tapa-buracos na BR-262, perto de Pará de Minas. Eles querem chamar a atenção do governo federal contra o desemprego. A operação contou com 50 desempregados da indústria da construção pesada. Com enxadas, pás e foices, eles limparam as margens da BR-262. Depois taparam os buracos da rodovia. Os trabalhadores também distribuíram folhetos e uma carta de protesto, alertando sobre a importância da conservação das estradas federais. O trânsito ficou lento no local, mas a manifestação foi aprovada pelos motoristas. Todo mundo precisa do emprego, né, cara? E sem eles aí, como é que vai ficar? Todo mundo tem família para tratar, né, cara? Já que o governo não faz nada, né? Tem que achar alguém para fazer, né? Vigilância Sanitária suspende interdição de produtos proibidos para consumo. Estão liberados o milho para pipoca importado da Ioki, amendoim e derivados das marcas Mary e Delícia. Usar caixas eletrônicos está cada vez mais perigoso, principalmente para os idosos. No Juizado das Relações de Consumo em Belo Horizonte, cresce o número de reclamações contra a clonagem de cartões bancários. Dona Ivone Daniel veio até essa agência bancária em Contagem para retirar dinheiro num caixa eletrônico. Ela foi abordada por 2 homens que acabaram clonando o cartão magnético dela. Eu fiquei com o meu cartão bloqueado, com meus balanços de cheque, por 2 anos. Porque o ladrão me assaltou no shopping e não aceitaram o número da ocorrência, cuja ocorrência eu tenho na minha casa. Uma quadrilha de São Paulo andou agindo na região metropolitana, clonando vários cartões e fazendo saques e depósitos em contas diferentes para movimentar dinheiro. Na conta de Dona Ivone foram depositados R$3.000 e depois sacados R$2.900. Com medo da ação da quadrilha daqui para frente, Dona Ivone registrou queixa na delegacia. Ela contou que essa não é a primeira vez que é vítima da clonagem. Fui ontem, por um acaso, no Banco do Brasil e me deparei com meu extrato com valores alterados, totalmente, assim, fiquei surpresa porque o cartão estava comigo. Segundo a delegacia especializada em crimes de informática, 70% dos casos de clonagem de cartões acontecem com idosos. Isso porque eles não conseguem acompanhar o tempo de operação da máquina ou então desconhecem como ela funciona. Aí acabam recorrendo a terceiros sem saber do perigo. O delegado William Leroy explica que o golpe dado em Contagem é um dos mais sofisticados. Eu acredito que o cartão dessa senhora tenha sido lido por uma leitora especial que possa ter armazenado as informações do mesmo, que posteriormente são encaminhadas para um software de programa específico que joga essas informações num cartão magnético de um outro cartão magnético. Para as vítimas da clonagem,
que não conseguem chegar a um acordo com os bancos, existe o Juizado das Relações de Consumo. Das 1.700 ações que chegam aqui por mês, estima-se que 30% são contra instituições financeiras. Se ele conseguir vir a provar que não deu culpa, né, à fraude sofrida junto à instituição financeira, ele pode vir a juizar uma ação e, se o juiz entender que ele tem esse direito, ao final condenará a instituição a ressarcir pelo prejuízo sofrido. O Banco do Brasil informou que tem distribuído material aos clientes, alertando sobre os cuidados na hora de usar os caixas eletrônicos. Adolescentes preocupados com o uso de drogas produzem o vídeo Porta Fechada. O documentário retrata o problema com experiências reais. Um grupo de amigos reunidos e uma ideia na cabeça: levar para as telas a realidade do mundo das drogas. O projeto é do Sistema Salesiano de Vídeo, mas o argumento, o roteiro e a produção saíram da cabeça de cada um deles. Foram mais de 2 semanas de pesquisas. Conversaram com pessoas, visitaram ambientes e colocaram no papel as experiências da vida real. O personagem era o tipo daquele cara que fica bebendo e não leva em consideração que a bebida é uma droga também, que pode levar uma pessoa a muita decadência. Meu personagem era uma garota drogada, muito drogada, que acompanhava o namorado. Ela, assim, pouco sem personalidade própria, que ela também se deixava influenciar pelo namorado. As cenas são fortes, mas a ideia desta turma é justamente impressionar. As conclusões ficam por conta de quem está assistindo, mas eles sabem que com o projeto podem e muito despertar a consciência de jovens que estão vivendo uma situação parecida. Muito chocante, né? Acho que até para a pessoa assim pensar, se eu usar aqui isso, pode acontecer isso comigo, né? O que aconteceu com ele, por ele usar tanta droga, que foi a convulsão. Alerta mesmo, para você pensar mesmo, se eu vou entrar nas drogas, se eu estou entrando é difícil de sair mesmo, então procurar não entrar. Você vai ver a seguir: alunos da UFMG ganham nova moradia. Indústria mineira é destaque nacional. Os setores automobilístico e metalúrgico foram os que mais cresceram. Nesta sexta, no Brasil das Gerais, você vai saber como será no sábado o carnaval da estação 1º dos catadores de papel de Belo Horizonte. Vai conhecer fantasias feitas com material retirado do lixo. Muita coisa que você joga fora vira luxo no carnaval dos catadores de papel. Não perca, sexta, 7h15 da noite, aqui na Rede Minas. Pratos de vasos de planta, garrafas vazias são perfeitos para o nascimento do mosquito da dengue. Uma doença que pode até matar. Por isso, nunca deixe a água parada, mesmo limpa, em nenhum desses lugares. Eu faço isso aqui na minha casa, mas a minha vizinha tem que fazer o mesmo, sempre. Porque se ela não fizer, o mosquito que nasce no quintal dela pode trazer dengue para minha família. Acabe com a dengue. Em fevereiro, o futebol mineiro ganha mais espaço na Rede Minas. No programa Meio de Campo, entrevistas e reportagens exclusivas sobre futebol profissional e amador no estado. Participação especial de Pascoal, no quadro A Voz do Torcedor. Apresentação, Rogério Berto. Comentários, Dom Salvador e Marcelo Oliveira. Programa Meio de Campo, em fevereiro, na Rede Minas. Aposentados e pensionistas do INSS recebem este mês a declaração de rendimentos para o imposto de renda. Quem não teve retenção na fonte precisa pedir o comprovante em um dos 126 postos do Instituto em Minas ou pela internet. O endereço eletrônico é www.previdenciasocial.gov.br. Indústria mineira cresce acima da média nacional. Enquanto a produtividade brasileira teve um aumento médio de 112%, a do estado chegou a quase 140%. Crescimento de 7% em 2000, segundo a pesquisa do IBGE.
É o melhor desempenho da indústria mineira nos últimos anos. Minas foi o terceiro estado que mais cresceu no Brasil, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul e do Ceará. O resultado foi puxado pelos setores metalúrgico, que cresceu 10,7%, de produtos alimentares, com 8% de crescimento, e o automobilístico, com aumento nas vendas de 14,9%. A aposta no estado com o aumento dos investimentos industriais refletiu ainda num desempenho superior ao verificado no país em 2000. Enquanto o PIB de Minas cresceu 6,7%, o do Brasil aumentou 6,5%. A chefe da divisão de pesquisas do IBGE no estado diz que os números não surpreendem porque o crescimento vinha se mantendo ao longo dos últimos trimestres. Analisando trimestralmente o desempenho da indústria mineira, observa-se que esse crescimento tem se dado basicamente nesse complexo aí metal mecânico, exatamente em decorrência disso, por ser matéria-prima dos bens de consumo e por ser a base de exportação de Minas Gerais. Cresce a economia, aumenta a produção. Só em dezembro do ano passado, a ampliação na quantidade produzida pelas indústrias foi de 12,6%. O que os economistas destacam é que não se trata apenas de um boom de crescimento que poderia ser interpretado como um balão de ensaio passageiro. O desempenho positivo da economia mineira é progressivo e sustentável. Para a economista da FIENG, os dados de produtividade e os novos investimentos no estado trazem boas expectativas para este ano. A expectativa é positiva e isso a gente pode comprovar pelos investimentos que têm sido feitos pelos setores industriais aqui no estado, e a tendência é que continue com esse crescimento. Na primeira reunião do ano, o Conselho de Industrialização de Minas, COIND, aprovou o financiamento para implantar 11 novas indústrias no estado. O investimento é de 480 milhões de reais, com geração de 1.500 novos empregos. São projetos que beneficiam todas as regiões do estado. Confira agora os indicadores econômicos desta quinta-feira. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,65%. Amanhã o rendimento também é de 0,65%. A TR de 13 de fevereiro a 13 de março é de 0,0463%. A taxa CDI Over é de 15,15% ao ano. O dólar comercial para venda foi negociado a R$ 1,98. A taxa Selic é de 15,11% ao ano. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,65%. O índice de variação da Bovespa foi de 17 mil pontos. A TJLP de 1º de janeiro a 31 de março é de 9,25% ao ano. O IGPM de janeiro é de 0,62%. E o IGPDI de dezembro é de 0,49%. Depois de 30 anos de exploração, uma das mais importantes mineradoras do país encerra as atividades. A MBR está se despedindo de Nova Lima, mas promete recuperar a área destruída. A mina de Águas Claras ocupa uma área de 2.000 hectares em Nova Lima. Em 912 está a reserva particular do patrimônio natural do Jambreiro, a área de preservação ambiental. 800 hectares não chegaram a ser explorados e só o restante, cerca de 300, é que foram modificados com a mineração. A área de onde é extraído o minério de ferro virou esta cava funda, que ocupa um terreno equivalente a 80 campos de futebol. Resultado dos quase 30 anos de trabalho na região. Período em que chegaram a ser extraídas 14 milhões e meio de toneladas de minério de ferro ao ano. Hoje, a expectativa de exploração não ultrapassa 1.700.000 toneladas. É que o material está esgotando. Por isso, a mina encerra as atividades em maio do ano que vem. As entidades ambientais estão atentas, mas a empresa garante que todo o terreno será revitalizado num prazo máximo de 6 anos. Trabalho gradativo que já começou. Em parte das encostas, o verde já brota de novo. Mas o reflorestamento será mais amplo. Esse trabalho
está sendo feito através de estudos multidisciplinares muito sérios e que vão, então, nos dizer o que vai ser essa área em termos de reabilitação, em termos de utilização futura. A empresa não fala em números, mas deve investir alto na recuperação do local. O fim das atividades de mineração aqui na mina de Águas Claras não significa prejuízo para a economia de Nova Lima. Pelo contrário, já estão sendo estudados projetos que podem ser implementados aqui na área, como, por exemplo, a construção de um centro de convenções. O município está confiante, espera bons investimentos na região nos próximos anos. Minério é recurso não renovável, mas empreendimento imobiliário é economia em caráter definitivo. Então a esperança nossa é quase que a certeza, para dizer assim, pela seriedade do grupo MBR e também por logística. Se você tem um terreno, qualquer empreendedor que tem um terreno como aquele, numa situação tão próxima a Belo Horizonte, vai querer dar uma destinação nobre a ele. Bom também para os 180 funcionários que trabalham na mineração. Todos serão remanejados para outras áreas exploradas pela empresa. Só o trabalhador que não aceitar a transferência para os outros projetos da empresa que serão demitidos por sua vontade própria. E agora nós vamos conversar com Caio Rocha, que é gerente da divisão de minerais metálicos da FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Boa noite, senhor Caio. Boa noite, Mira. Na realidade, a empresa está fazendo isso por uma obrigação legal. Com certeza. Com certeza, e por uma convocação do órgão ambiental que chegou no momento adequado de convocar a empresa para providenciar esse fechamento da mina de Águas Claras. Qual é a orientação? O que exatamente diz a lei quanto à recuperação dessa área? É claro, a legislação ambiental, a Constituição do país é muito clara, que diz aquele que minera é obrigado por lei a recuperar a área degradada. É claríssimo, não tem dúvida quanto a esse tema. Mas se consegue essa recuperação? Olha, hoje em dia nós dispomos de tecnologia de engenharia modernas que é possível reabilitar a área degradada. Evidentemente, é necessário que os órgãos ambientais estejam e estão no momento estruturados para que isso realmente seja feito. Isso vem acontecendo em Nova Lima? Olha, no caso do MBR, nós temos a convicção que essa reabilitação é possível, deve ser um fato pioneiro, uma reabilitação de uma área degradada naqueles moldes. Nós temos convicção que é perfeitamente possível a reabilitação dessa área. Mas de uma forma geral não é isso que a gente observa? Olha, na realidade, o setor de mineração, nós sabemos, eu trabalho há 13 anos no setor de meio ambiente, a gente constata que existe um grande passivo por parte do setor de mineração. Mas, por outro lado, eu vejo com bastante otimismo que essa evolução, esse desenvolvimento, essa nova mentalidade empresarial ecológica tem caminhado de uma forma progressiva muito positiva. As grandes empresas sabem da sua responsabilidade com relação à recuperação do meio ambiente. Sabem, mas elas assumem essa responsabilidade, na opinião? As grandes empresas, eu tenho certeza que sim, porque hoje em dia a questão ambiental é uma questão que está presente, está na imprensa, está em todo o mundo. E hoje em dia a grande preocupação dos grandes empreendimentos, minerários, é vincular a sua imagem com a recuperação ambiental. Uma boa imagem ambiental aqui no Brasil representa uma boa imagem fora do país. Isso é muito importante. Muito obrigada, senhor Caio. Eu que agradeço. Boa noite. Tempo nublado no Triângulo e no sul do estado. Nas outras regiões, sol e pancadas de chuva no final da tarde. Confira a previsão do tempo para amanhã e sábado. Em Belo Horizonte, a temperatura varia de 19 a 31 graus, mínima de 20 e máxima de 27 em Uberlândia. Em Varginha, temperatura entre 18 e 27. No noroeste, em Unai, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Temperatura entre 22 e 32 em Montes Claros. E em Juiz de Fora, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Alunos e professores da Universidade Federal de Minas ganham nova moradia. O prédio, que fica no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, é o mais moderno da América Latina. São 7 prédios no bairro Ouro Preto, perto do campus da universidade. O lugar lembra um condomínio com muito espaço e área verde. Dos 77 apartamentos, 41 são para 2 pessoas e 36 para 6.
As novas moradias são equipadas com fogão, geladeira, micro-ondas e armários. Além de estudantes da UFMG, vão poder morar aqui professores e até visitantes. Daremos prioridade aos alunos carentes, aos que não têm familiares residentes em Belo Horizonte e àqueles que têm mais necessidade de estar aqui no seu primeiro ano como estudantes da UFMG. Para Alexandre, aluno de Direito e coordenador da Associação de Moradores Universitários, esta é uma conquista dos alunos. Aquela batalha, aquela série de lutas em torno da construção da moradia universitária acabou culminando na construção da moradia universitária Ouro Preto. Hoje, 56 estudantes moram aqui neste prédio, cedido pela UFMG, no bairro Dona Clara, e mais 40 na unidade do bairro Santa Rosa. Todos vão mudar para o novo endereço. Neste apartamento são 7 estudantes. Para morar aqui, eles pagam uma quantia de R$ 39 a R$ 43. César, que faz Belas Artes, veio para cá depois que saiu do Borges da Costa, uma antiga moradia dos universitários que foi desapropriada por determinação judicial. Em 1998, cerca de 50 estudantes que moravam no prédio foram retirados por força policial. Muitos resistiram. Para César, que viveu o conflito, as novas moradias são uma vitória. Eu vejo isso como a realização dos anseios dos estudantes, né? É uma conquista dos estudantes. Nós temos que deixar bem claro que a conquista não para por aqui. Além do espaço físico, nós temos que garantir que todos os alunos carentes tenham direito a uma vaga gratuita na moradia universitária. A seguir, toma posse a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. E veja também, Minas aposta no transporte ferroviário para atrair o turismo. A ideia é integrar a capital às cidades do Circuito do Ouro. Mais completa agenda cultural do mundo da arte. Agenda de segunda a sexta, 6h30 da tarde. Sábado, 7 da noite. Reapresentação de terça a sábado, 1 da tarde. Tomou posse hoje a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Para o novo presidente, o principal desafio é aproximar Legislativo e Executivo. Na abertura dos trabalhos da 14ª Legislatura, o hino nacional. O secretário da Casa Civil, Henrique Argrives, leu a mensagem do governador Itamar Franco. Em atendimento à determinação da Constituição do Estado de Minas Gerais, encaminha à Igreja Assembleia Legislativa do Estado mensagem que presta conta das ações do governo em 2000. Depois, a posse da nova mesa diretora para o biênio 2001-2003. O governador Itamar Franco e o vice Milton Cardoso vieram cumprimentar os deputados que compõem a mesa. O novo presidente da Assembleia Legislativa é o deputado Antônio Júlio, do PMDB. Ele defendeu o diálogo entre Legislativo e Executivo.
Nós temos esse grande desafio, que é retomar o diálogo com o governo e com toda a sociedade. Minas precisa voltar a conversar. E isso é que é o grande desafio nosso a partir de hoje. O vice-governador Milton Cardoso falou sobre a eleição dos novos presidentes do Senado e da Câmara Federal. O Aécio tem um propósito de não permitir que Furnas seja privatizado. Esse é um desejo também de Itamar Franco. E estão juntos esse propósito. A reconstrução. Em Brasília, depois das vitórias do deputado Aécio Neves na Câmara e do senador Jarder Barbalho no Senado, tem trabalho de sobra para os derrotados. O governo precisa recompor suas bases e o PFL procura novos rumos. De Brasília, Carlos Chagas conta como está a situação. O governo federal começou hoje bem cedo a tentar recompor os cacos da sua base parlamentar posta em frangalhos. A partir das eleições de ontem à noite, de Jarder Barbalho para o Senado e Aécio Neves para a Câmara, o governo tenta ver o que fazer com o PFL. O ministro Aloysio Nunes Ferreira, secretário-geral da presidência, e o deputado Arthur Virgílio, líder do governo no Congresso, começaram uma série de conversas e de entendimentos aos quais não estará o presidente Fernando Henrique alheio. Agora, o que fazer com o PFL? O PFL foi alijado, escanteado das direções do Congresso Nacional. O PFL, é claro, não rasga dinheiro, não vai partir para a oposição, de jeito nenhum. Mas vai ficar numa situação incômoda que vai lhe propiciar causar incômodos ao governo. Por exemplo, logo depois do Carnaval, as oposições vão insistir na criação das CPIs, das privatizações e do Eduardo Jorge. É bem provável que o PFL contribua com algumas assinaturas para a formação dessas CPIs. Agora, o ponto de estrangulamento real nas relações entre o governo e o PFL vai ficar para um pouco depois, na sucessão presidencial, porque já está sendo elaborada lá nos porões do Palácio do Planalto a chapa José Serra para presidente do PSDB e Jarbas Vasconcelos, governador de Pernambuco do PMDB, para vice-presidente. E o PFL, como é que fica? Vai acabar tendo que lançar candidato próprio. Outra coisa que não está ainda bem definida é se o PMDB vai mesmo se compor com o PSDB na sucessão presidencial. Porque aí está o candidato Pedro Simon, já em campanha pelo PMDB, e aí está o ingresso próximo do governador Itamar Franco no PMDB. É claro, para ser também candidato. Vamos aguardar. Minas pode ganhar novos trens turísticos. O protocolo de intenções para estudar projetos da implantação das linhas foi assinado hoje. Esta será a maior ferrovia do mundo, destinada exclusivamente ao turismo. São 147 quilômetros de extensão. Na primeira etapa serão beneficiados 18 municípios mineiros, que fazem parte do Circuito do Ouro. Pelo projeto, o trem sairia de Belo Horizonte, com paradas em Sabará, Raposos e Rio Acima. No distrito de Miguel Burnier, um entrocamento dividiria a linha para estações em Ouro Preto e Mariana. Nós esperamos que não seja a sua totalidade, mas que esse ano ainda a gente tenha grande parte dela por trecho. Belo Horizonte até Sabará e assim sucessivamente, e até o final do ano completar todo o trecho. É a possibilidade de ativação ainda maior do turismo a partir desse potencial maravilhoso das nossas cidades históricas do Barroco Mineiro. Depois da solenidade, o governador Itamar Franco, os secretários e a imprensa fizeram um passeio de 5 minutos no trem até a estação do Horto. Acho que vai ser um sucesso absoluto e vai atrair gente do Brasil inteiro para essa rota nossa, a Rota do Ouro, tenho certeza disso. E agora o futebol. 3 jogadores que atuam no Cruzeiro foram convocados por Leão para a seleção brasileira, que vai jogar contra os Estados Unidos e o México. Agora, a luta deles é para ser titular. Espero fazer o que eu estou fazendo aqui no Cruzeiro na seleção. Com certeza eu fiquei muito feliz por essa convocação. Você acha que dessa vez vai entrar os 90 minutos dessa vez? Eu espero ter uma chance, né? Lógico que as coisas são devagar, mas com certeza se tiver oportunidade eu vou jogar e tentar corresponder. Nós tivemos algumas passagens lá, mas não tivemos a oportunidade de poder jogar.
Mas quem sabe, um desses 2 jogos é poder usar a oportunidade para a gente mostrar nosso trabalho. Pelo trabalho que nós estávamos fazendo aqui dentro do Cruzeiro, lógico que a gente ficava ansioso por uma convocação, mas não tão rápido, mas acho que o reconhecimento está vindo rápido e a gente fica bem agradecido. A repercussão das convocações, muitos gols, reportagens especiais e comentários, você vai ver amanhã no Jornal Minas Esportes. O noticiário esportivo vai ao ar de segunda a sexta, logo depois da primeira edição do Jornal Minas, ao 12h10. Veja agora as manchetes de alguns jornais que circulam na capital. Hoje em dia, crise da vaca louca atinge consumidor. Diário da Tarde, ligações perigosas. Acusado de executar Rodriguinho, sobrevivente da chacina do Taquaril, pode ter matado o taxista em Betim. Gazeta Mercantil, Yannis investe 20 milhões de dólares em Extrema. Minas Gerais, governo garante reativação de trens de Minas Gerais. O grupo Giramundo conseguiu uma proeza. Durante 3 horas, prendeu a atenção de uma turminha bem levada. A receita foi simples. Os artistas ensinaram a arte de fazer bonecos. O resto ficou por conta da criatividade das crianças. A oficina de construção de pequenos bonecos fez as crianças ficarem bem comportadas. Concentração redobrada para aprender a fazer marionetes. Vou fazer um sapinho. Tô achando muito legal, quero aprender muito. Pra mim poder fazer bonequinhos com a minha sobrinha em casa. O Grupo Giramundo desenvolve o curso em troca ao apoio da Prefeitura na criação da Escola das Artes do Marionete. O projeto foi aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A sonhada Escola de Marionetistas do Giramundo deve estar abrindo suas portas em 2002. O curso foi planejado para crianças, mas a ideia do Giramundo é treinar também os professores, para que eles possam usar o boneco dentro da sala de aula como um instrumento didático. É uma boa forma didática, a gente até utiliza, mas assim, sem uma formação específica para isso, né? Eu sou professora de história, então dá margem a utilizar os bonecos, teatro, várias formas de teatro, né? Foram 3 horas de curso. Os alunos conheceram a história do Giramundo e aprenderam a construir pequenos bonecos. No final da oficina, eles testaram a manipulação. Criatividade foi o que não faltou. É baiano, é rodeio, é tá de pião e também. Sambistas da terceira idade relembram os velhos tempos e caem na folia em Belo Horizonte. Tem até idoso querendo fundar uma escola de samba para animar o carnaval da cidade. Para entrar nessa folia, tem que ter mais de 50. Aqui todos reviveram os antigos carnavais. Os bailes do salão, hoje tão raros. Dá para aguentar 4 horas de baile como nos velhos tempos? Ah, claro, claro. Eu saí na escola de samba, né? Qual era a marchinha que o senhor mais lembra desse tempo? Chiquita bacana. Sambista desde a juventude, Dona Vera tem 56 anos. Fantasiada de rainha do maracatu, ela não para. Esse ano, depois de passar no vestibular para pedagogia e letras em 2 universidades da capital, agora ela quer fundar uma escola de samba da terceira idade. Temos que unir mais e fazer uma escola bem grande da terceira idade, assim uns 500 componentes, para ver se a gente anima Belo Horizonte, né? Para os organizadores do baile, o carnaval tradicional tem que ser resgatado. E hoje foi a vez da terceira idade mostrar isso. Não tem coisa mais gostosa de reviver os velhos carnavais, né? Das faixinhas, do aualaô, que calor. O Jornal Minas, segunda edição, fica por aqui. Para você, uma boa noite. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Minas, segunda edição. Apoio Loteria Mineira e CEMIG, a melhor energia do Brasil. Ao sul de Minas, no alto de uma montanha,
está pousado um segredo feito de pedra. São Tomé das Letras. A beleza natural e as vibrações especiais da cidade atraem turistas, místicos e ufólogos de todo o mundo. Visite São Tomé das Letras, das Pedras e de todos os mistérios. Olá, Brasil. Bem-vindo ao Palavra Cruzada. Tiradentes era uma figura inexpressiva que entrou na Inconfidência apenas como bode expiatório. E a Inconfidência Mineira? Era um movimento que reunia uma elite que não gostava de pagar impostos. A cartilha do PSDB, que conta a história, que conta a nova história do Brasil, considera Tiradentes simplesmente uma figura que passava e foi alcançada para servir de bode expiatório. E a Inconfidência reunia uma turma de sonegadores. Quem assina essa cartilha é o historiador Marco Antônio Villa. E eu dou boa noite ao doutor em História, Luiz Carlos Vilauta. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, essa cartilha produzida pelo PSDB, pela Fundação Teotônio Vilela, que tem a assinatura do historiador Marco Antônio Villa, pode ser levada a sério? Bom, eu acho que a cartilha não pode ser levada a sério, né? É um livro didático, portanto, um material que necessariamente deve ter alguma simplificação em seu conteúdo, mas a cartilha exagera nessa simplificação, né? Se nós compararmos essa cartilha com livros didáticos produzidos na década de 80 e mesmo na década de 90, nós vamos observar que ela reproduz algumas das interpretações contidas nesses mesmos livros, sim, mas introduz uma simplificação bastante extrema. Certo. Então, eu acho que aí está o grande problema da cartilha, não é? Ela simplifica demais. Ela simplifica demais. Chega a ser simplória, professor? Eu acho que ela chega a ser simplória. Ela chega a ser simplória. E do ponto de vista didático, eu posso dizer que a cartilha também não é boa. Quer dizer, além de ser simplificada no seu conteúdo, e por isso mesmo, didaticamente, já é um material que não é de boa qualidade, o aspecto didático, pedagógico, também é negativo. Pelo menos na parte sobre as Inconfidências. Para nutrir os seus comentários, eu vou visitar aqui o que é que a cartilha nos conta. Passar para o pessoal de casa, professor. Olha, a respeito de Tiradentes, logo no primeiro volume dessa cartilha, aliás, o primeiro volume já está aí, né? Já circula aí. Tiradentes perde o posto de líder da Inconfidência Mineira, que, por sua vez, é relatada como um movimento de elite que visava o perdão dos devedores da Fazenda Real. Tá? Bom, o alferes José da Silva Xavier, de acordo com a cartilha assinada pelo historiador Marco Antônio Villa, nunca teria feito parte da Inconfidência Mineira e nunca teria sido esquartejado, e ele foi esquartejado só para servir de exemplo, olha só para servir de exemplo e ridicularizar um movimento que o professor Villa considera um movimento de elite e que simplesmente reunia sonegadores daquela época, né?
Então, Tiradentes é reduzido a uma figura menor, que entra na história como um bode expiatório. Pois bem, eu pergunto, professor, daria para o senhor... É difícil a gente visitar intenções das pessoas, né? Eu fico temeroso de convidar o senhor para visitar intenções. Mas por que o professor Vila, que o senhor deve conhecer pessoalmente, porque esteve lá lecionando em Ouro Preto, né? Por que o professor Marco Antônio Vila fez essa cartilha? O senhor pode capturar a intenção? Será que isso envolve uma encomenda de políticos para perturbar aqui o Estado? É uma briga aí de governo federal com o governo mineiro? O que o senhor debita isso, hein? Bom, eu acho difícil avaliar as intenções do professor Marco Antônio Vila. Né? Eu vi algumas conjecturas sobre os sentidos políticos da cartilha, né? De que